Essa é a história de Raquel, esposa do patriarca Jacó. Raquel era esposa de Jacó e mãe de 2 filhos seus, José e Benjamim. Ela era a esposa que Jacó amava. E seus filhos, para grande desgosto de seus 10 meios-irmãos, eram inquestionavelmente os favoritos do patriarca. Raquel era prima de Jacó. Seu pai, Labão, era irmão de Rebeca e mãe do patriarca. Mas naquele dia, o casamento com um primo não era considerado irregular. Jacó fugiu de seu irmão Esaú, depois de mentir para o pai, além de enganar o seu irmão, a fim de obter a bênção paterna. Enquanto viajava para conseguir refúgio com seu tio Labão, ele foi confrontado pelo Senhor em um sonho, como está registrado em Gênesis 28, capítulo 12 em diante. Depois disso, ele aparentemente estava preparado para a mudança de vida e seguir por caminhos de justiça. Só existe uma cena na Bíblia em que um homem beija uma mulher, e é quando Jacó viu Raquel perto do poço. Ele estava dando de beber às ovelhas de Labão. Depois, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto, como está registrado em Gênesis 28, versículo 11. Quando ele viu sua bela prima, Raquel, instantaneamente, Jacó se apaixonou por ela e provavelmente chorou de pura alegria. É digno de nota que o escravo de Abraão encontrou Rebeca perto do poço quando estava procurando uma noiva para Isaque. Depois de dar água às ovelhas, Jacó foi ao acampamento de Labão e logo depois pediu a mão de Raquel em casamento. Com certeza e automaticamente, Labão concordou com a condição de Jacó trabalhar para ele durante 7 anos, o que naquela época não era previsível em um casamento, pois normalmente o pai é que pagaria o dote da sua filha para o marido. Mas Labão, desonesto, tinha poucos escrúpulos na hora de negociar. Ele viu que Jacó estava desesperadamente apaixonado por Raquel e estava disposto a se aproveitar dessa situação. O patriarca concordou, mas ao fim de 7 anos, Labão fez uma trapaça. Os casamentos eram eventos festivos que começavam ao entardecer com uma procissão que saía da casa da noiva e ia até a casa do noivo. Nesse caso, de uma tenda a outra. A procissão ficava dando voltas por um caminho longo, enquanto a noiva, totalmente coberta, era carregada em uma liteira. A procissão era acompanhada de música, danças e muitos vinhos. Assim, já era bem escuro quando o noivo e a noiva eram finalmente declarados marido e mulher. A noiva ainda estava toda coberta. Todos estavam cansados e, no mínimo, um pouco bêbados. Jacó levou a nova esposa para a tenda e consumou o casamento, mas descobriu no dia seguinte que ele tinha se casado com Lia, a irmã mais velha de Raquel. Pela lei da época, mesmo que ela tivesse se casado sob pretextos falsos, o casamento continuava válido. Quando Jacó protestou, Labão disse que não era adequado Raquel se casar antes da irmã mais velha. No entanto,
caso jurasse trabalhar outros 7 anos, ele também poderia se casar imediatamente com Raquel. Ele concordou, casou-se com Raquel e trabalhou mais 7 anos para o desonesto tio Labão. Quando barganhou pela primeira vez, Labão provavelmente pensou que Lia se casaria dentro dos 7 anos, mas não foi o que aconteceu. Lia não era tão atraente quanto Raquel e Jacó não tentou disfarçar seu amor pela amada Raquel. Ele nem mesmo demonstrou disposição de aceitar Lia. Ele foi bondoso com ela, mas não lhe ofereceu nada mais. O único consolo que Lia tinha era o orgulho de uma coisa. Ela era fértil e aparentemente Raquel era estéril. Lia deu a Jacó 4 filhos: Rubem, o primogênito, Simeão, Levi e Judá, como está registrado em Gênesis 29, 31. Levi, Judá, Simeão e Rubem. Amém. Por fim, em desespero, Raquel entregou a Jacó sua escrava ou serva Bila como concubina, e Bila lhe deu 2 filhos, Dan e Naphtali. Pelo costume da época, esses filhos eram considerados legítimos de Raquel, a esposa. No entanto, isso a consolava pouco. Como reação, Lia entregou sua escrava Zilpa a Jacó, e Zilpa lhe deu Gade e Asser. Então, Lia concebeu novamente e deu à luz a Issacar, Zebulon e Diná, uma menina. Por fim, Deus ouviu a oração de Raquel, e ela concebeu e deu à luz a José. Quando Jacó completou o segundo período de 7 anos de serviço, ele finalmente estava livre para ir embora. Mais uma vez, o desonesto tio tentou enganar Jacó, mas ele foi mais esperto que o sogro, virando a mesa e indo embora com uma grande fortuna em rebanhos, a riqueza da época. Gênesis, capítulo 30, 31 em diante. Naquela época, a grande fortuna de um homem dentro daquela sociedade era ele possuir gado em abundante. Parece que Labão era um idólatra, pois Raquel roubou seus ídolos de família. Os ídolos eram importantes para ela, já que garantiu a prosperidade e uma herança apropriada. É provável que Raquel também acreditasse neles e quisesse levá-los para garantir prosperidade da própria família, o que não era necessário, pois o Deus de Abraão e de Isaque era com Jacó e o faria próspero durante toda a sua vida. Jacó não sabia que ela os havia pegado. Quando Labão foi atrás deles, ela os escondeu debaixo do manto da sela e sentou-se sobre ele, dizendo que não poderia se levantar por causa do fluxo das mulheres, ou seja, a menstruação. Quando estavam se aproximando da casa de seus antepassados, Raquel deu à luz a outro filho e morreu durante o parto. Ela deu ao filho o nome Beuni, filho da angústia, mas Jacó o chamou Benjamim, filho da minha mão direita. Jacó enterrou Raquel próximo à cidade, que mais tarde seria conhecido como Belém, na terra que se tornaria o território da tribo de Benjamim. Seu túmulo ainda está lá e é local de peregrinação frequente de judeus, cristãos e muçulmanos que também lhe prestam honra. Depois da morte de Raquel, Jacó ficou ainda mais próximo de seus filhos, José
e Benjamim, claramente dando muito mais amor a eles do que qualquer dos outros. É lamentável quando um pai age dessa forma. O amor de um pai tem que ser para todos. Nós, como pais, principalmente se tivermos conhecimento da palavra do Senhor, não podemos fazer o que Jacó fez: amar a 2 e desprezar 10, por pior que fosse esses 10 filhos. Esta é a história de Raquel, mulher do patriarca Jacó, que mais tarde foi batizado por Deus com o nome de Israel. Que a paz seja convosco. Amém.